Oi, gente querida, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje é a quarta videoaula, deste curso sobre o porquê os cristãos devem estudar as profecias. Quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, que clique no sininho e que comente, faça perguntas, porque são as perguntas que vocês fizerem que vão me levar a responder na live de sexta-feira, tá? Eu quero lembrar a vocês que no dia 9 de setembro, agora de 2020, lá no Allianz Parque, das 19 às 23 horas, nós teremos o grande evento, o maior evento do Brasil que já existiu no tema Sinais dos Tempos. A gente quer muito que você interaja com a gente, criamos um canal no Telegram, um grupo no Telegram, se inscreve lá para fazer perguntas, nós vamos fazer sorteios, eu vou pessoalmente deixar alguns vídeos, alguns áudios respondendo a perguntas, vai ser muito legal. E vamos juntos, estudar a respeito da volta de Jesus, porque temos muito que aprender e nos preparar para esse grande dia, tá bom? Bom, na videoaula de hoje, gente, o tema é como nós recebemos a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido da história, anualmente é o mais traduzido, é o mais comprado e vendido, mas a Bíblia, na verdade, é uma coleção de diversos livros. Então, hoje, eu quero ensinar a vocês a respeito da Bíblia, detalhes, informações muito importantes que vão te deixar uma pessoa muito mais sabida, muito mais consciente desse livro maravilhoso que Deus nos deu. Bom, eu quero começar falando para vocês de 10 informações fantásticas, incríveis, que todo cristão deveria saber sobre a Bíblia. A primeira coisa que você tem que saber é que ela foi inspirada por Deus. A palavra inspirada, no grego theos pneustos, significa literalmente soprada por Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Deus mesmo soprou a Bíblia nos ouvidos dos escritores. Eles, obviamente, escreveram com o seu próprio estilo, com a língua que eles falavam, mas Deus supervisionou, Ele soprou através do Espírito Santo as palavras que foram escritas tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A segunda informação importante que você precisa saber é que a Bíblia tem 66 livros, escritos num período de 1.600 anos, tá bom? Aproximadamente de 1500 antes de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. O primeiro livro mais antigo é o livro de Jó. E o mais, vamos dizer assim, o que foi escrito por último é o livro de Apocalipse, que foi escrito por volta do ano 100. Tá? A Bíblia foi escrita por pessoas diferentes, de culturas diferentes, de backgrounds diferentes, de histórias diferentes. Ela foi escrita por profetas, por reis, por líderes tribais e seguidores de Jesus. O Velho Testamento tem 39 livros, tá bom? E o Novo Testamento tem 27 livros. O Velho Testamento foi escrito entre os anos de 1500 a.C. até o ano 400 a.C. E o Novo Testamento foi escrito entre os anos 45 depois de Cristo e o ano 100. A Bíblia hebraica, portanto, a Bíblia dos judeus, porque eles não creem no Novo Testamento, ela é chamada de Tanakh. Tanakh é, na verdade, um acróstico para Torá, tá? Que é a lei, Navim, que são os profetas, e Ketubim, que são os escritos. A Bíblia hebraica, ela tem o mesmo conteúdo do nosso Velho Testamento, mas ela é apresentada de maneira diferente da Bíblia
cristã, mas todos os livros que tem na Bíblia hebraica tem igualmente no Velho Testamento, na Bíblia cristã. Algumas diferenças vamos dizer assim, de capítulos e versículos, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. A terceira informação importante é que o Velho Testamento foi escrito principalmente na língua hebraica, mas nós temos também alguns trechos, algumas porções em aramaico, especialmente no livro de Daniel, tá? Agora, o Novo Testamento, ele foi todinho escrito em grego. Bom, a quarta informação é que os livros da Bíblia foram escolhidos e reconhecidos como inspirados, como palavra de Deus, né, por concílios de rabinos, isso no Velho Testamento, e concílios de líderes da igreja primitiva, né, baseados em uma observação muito cuidadosa e um estudo muito acurado, tá? Muita gente me pergunta, escuta, como eu tenho certeza que a Bíblia é a palavra de Deus, e quem é que escolheu os livros, quem decidiu o que era inspirado e o que não era? Essa é a resposta, foram rabinos, homens muito sábios, estudiosos, que estudaram minúcias, porque tem outros textos que também foram escritos, que têm até algum valor histórico, mas que não foram considerados inspirados por haverem contradições, tá? Então, no Velho Testamento, rabinos, estudiosos, mestres da palavra, e no Novo Testamento, da mesma forma, líderes espirituais, conhecedores da palavra e daquilo que Jesus havia dito. Em quinto lugar, eu queria dizer que antes da imprensa ser escrita, antes que ela foi inventada, né, na verdade, a Bíblia era copiada à mão. E ela foi copiada com muita, mas muita perfeição por escribas, homens que desenvolveram métodos de contar palavras, letras, colunas, para garantir que nenhum erro pudesse ser feito. Para vocês terem ideia das minúcias, cada letra era numerada. No final de cada linha, um número era feito e eles contavam o número de letras e o número de palavras e anotavam na margem. E isso é uma coisa tão séria, gente, que na época dos escribas do Velho Testamento, se uma letra, por exemplo, tivesse, eu vou dar um exemplo, a letra Bet e a letra Kaf, elas são muito parecidas. É uma questão de um rabicho assim de diferença. Se o escriba errasse e uma letra que deveria ser um Kaf se torna um Bet, por exemplo, aquela página inteira era jogada no fogo, porque eles não podiam correr o risco de deixar ao lado e alguém confundir como se fosse o manuscrito certo era o errado. Tá? Então, os métodos que foram desenvolvidos pelos rabinos eram tão preciosos e tão cheios de detalhes que isso garantiu que o texto que nós recebêssemos hoje fosse exatamente o texto que os originais continham. Depois eu vou explicar para vocês como que isso era feito e qual foi a prova disso, tá? Então, esse mesmo processo foi mantido no Novo Testamento, tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Antes dos manuscritos do Mar Morto serem descobertos, foram descobertos por volta dos anos 40, 1940, né? Agora, no século XX, a Bíblia do Velho Testamento mais antiga que existia era o chamado Codex de Alepo, que era do ano 910, portanto, do século X depois de Cristo. Se você pegar Isaías, por exemplo, que é do 8º século antes de Cristo, eram 18 séculos. Então, muita gente falava, será que esse texto aqui é o texto verdadeiro? Será que não foi corrompido? Mas aí, então, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente quais os livros que foram achados, mas aqui vale a pena eu discutir um pouco a respeito disso. Os manuscritos do Mar Morto, gente, eram escritos pelos essênios, que era uma comunidade de judeus que se afastaram, né, de Jerusalém e ficaram ali reclusos e eles copiavam a Bíblia.
Esses manuscritos foram encontrados, assim, de maneira, entre aspas, né, por sorte, por dois meninos beduínos que estavam procurando as suas cabrinhas. Elas sumiram, tinham cavernas lá na região de Qumran, né, que fica ali em torno do Mar Morto, e o menino jogou uma pedra para ver se a cabrinha estava lá e ela saísse. Mas ele ouviu um barulho, pof, um barulho oco. Aí ele ficou falando, mas que barulho é esse? Então, quando ele foi até lá, ele chegou na caverna 18 e encontrou muitos vasos com manuscritos. E depois, posteriormente, ele pegou esses manuscritos, levou para um sapateiro, vendeu. O camarada pensou que aquilo podia ser valioso, levou para um scholar, né, para um estudioso, e ali foi descoberto, queridos, o maior tesouro arqueológico do século XX, quiçá de todos os 20 séculos depois de Cristo, né? Então, a verdade é que várias cavernas continham os manuscritos e foram encontrados. Mas deixa eu fazer uma comparação para você. Quando você pega o livro de Isaías, que foi encontrado por inteiro, e compara o livro de Isaías lá dos manuscritos do Mar Morto, e você compara com o Códice de Alepo, nós estamos falando aí de 1000 anos de diferença. Eles são absolutamente idênticos. Pequenas, mas pequenas variações que não mudam absolutamente nada ao texto. Ou seja, se por 1000 anos os escribas continuaram a preservar com perfeição o texto, então eles têm certeza que o que veio antes também representa o texto original. Então, a Bíblia é um livro extraordinário, gente. A sexta informação que eu quero dar para vocês é que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo. A chamada Bíblia de Gutenberg, que foi impressa em 1455. O Gutenberg inventou, né, a imprensa. E a Bíblia foi impressa em latim. A sétima informação é que existe muita evidência de que a Bíblia que nós temos hoje seja fiel aos originais, aquilo que eu já falei ali um pouco antes. Mas eu quero aqui ir um pouco além na minha explicação. Somente no Novo Testamento há mais de 5.300 manuscritos, encontrados em diversas partes. E quando se compara um com o outro, eles são praticamente idênticos. Então, o texto da Bíblia é o texto mais preservado do mundo. Comparando com os textos de César, de Platão e de Aristóteles, não tem nem comparação. Porque as pessoas que copiavam, né, os escritos de Aristóteles, Platão, eles falavam, que bacana, isso aqui é um texto bonito. Mas quem copiava a Bíblia, não. É a palavra de Deus, eu não posso errar. Então eles conferiam, copiavam, davam letras, para os números para as letras, para as palavras. Ou seja, a Bíblia que eu e você lemos hoje, ela é praticamente a mesma Bíblia que foi escrita por todos os autores, sejam os do Velho Testamento, como também do Novo Testamento. Amém? A oitava informação importante é que a descoberta dos manuscritos do Mar Morto confirmam de maneira cabal, até os não crentes, tá? Reconhecem e confirmam a confiabilidade dos textos do Velho Testamento. E os mesmos escribas que tinham essa metodologia foram copiados pelos copistas, né, do Novo Testamento, muitos deles de tradição judaica e, portanto, conheciam os métodos que os escribas do Velho Testamento usavam. E garantiram também que a Bíblia do Novo Testamento fosse profundamente respeitada, que tivesse todos os limites, que tivesse a mesma preocupação na perfeição para garantir que o texto copiado fosse exatamente igual ao original. Então, a nona informação muito importante a respeito da Bíblia é que quando a Bíblia ela foi levada para outros países, ela foi traduzida para a língua comum das pessoas, por estudiosos que conheciam as línguas originais, tá? Então, hoje nós temos a Bíblia traduzida já
para aproximadamente 2.000 grupos e línguas diferentes, tá? Cada um na sua própria língua. Por volta do ano 200 depois de Cristo, ela já estava traduzida para 7 línguas. No ano 500 depois de Cristo, eram 13 línguas. No ano 900 depois de Cristo, 17 línguas. No ano 1400 depois de Cristo, 28 línguas. No ano 1800 depois de Cristo, 57 línguas. No ano 1900, 537 línguas. Em 1980, 1.100 línguas. Essa aqui é uma fonte do World Christian Encyclopedia, a enciclopédia cristã mundial, tá? Mas ainda há muitos grupos e línguas indígenas que não foram traduzidas à Bíblia. Então, precisamos de pessoas apaixonadas pelas línguas originais para que essas tribos e línguas recebam a palavra de Deus. Agora, queridos, eu quero apresentar para vocês uma estante. Uma estante, eu vou, na verdade, isso é uma figura, quero apresentar um gráfico com todos os livros da Bíblia e eu vou colocá-los numa estante, a estante é a Bíblia como um todo, para que você possa entender como a Bíblia ela é dividida entre nós, tá bom? Então vamos lá. Os primeiros livros da Bíblia, eles constituem a chamada Torá ou a lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A lei ou a Torá, né, foram escritos os livros por Moisés, lá no deserto, né, logo depois que o povo foi liberto lá do Egito. Antes de entrar na Terra Prometida, Moisés escreveu o chamado Pentateuco, né, no grego, e Torá no hebraico. Depois disso nós temos os chamados livros históricos, porque eles contam a história de Israel. É óbvio que Gênesis, Êxodo também contém muita história, né? Mas esses próximos livros, vamos dizer assim, essa porção da Escritura com estes livros são chamados de livros históricos porque eles são exclusivamente históricos, como por exemplo Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São chamados livros históricos. A próxima seção dos livros do Velho Testamento são os chamados livros poéticos, como por exemplo Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São chamados de livros poéticos porque foram escritos com poesia, com rima, né? Com paralelismos, né? Com antíteses, escritos verdades maravilhosas, mas escritos em forma poética. A próxima seção são chamados profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles não são chamados profetas maiores porque tenham maior importância. Eles são chamados de profetas maiores porque são muito maiores em textos grandes, tá? Então, e no Velho Testamento, eles eram vistos como um livro só. Interessante isso, né? O livro dos profetas maiores, muitas vezes são chamados como um livro só. Então você vê, por exemplo, às vezes, alguém citando, chamando de Isaías, quando na verdade foi Jeremias quem escreveu. Por quê? Porque no Velho Testamento eles faziam parte de um livro só, mas nós, por uma questão didática, estamos colocando separadamente, mas dentro dessa seção de profetas maiores. Em seguida, nós temos os chamados profetas menores. E, mais uma vez, não porque sua importância foi menor, mas porque são livros muito mais curtos, né? E que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? São pequenos livros e livros assim com grande profundidade histórica também, mas sempre com um conteúdo profético em que Deus está chamando o seu povo e até mesmo os povos vizinhos para o arrependimento.
Bom, gente, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E algumas Bíblias, hoje em dia nem todas as Bíblias impressas guardam, né, esta metáfora que eu vou apresentar. Se você tem uma Bíblia mais antiga, dê uma olhada lá. Quando termina o livro de Malaquias, tem 4 folhas em branco, antes de começar o Novo Testamento. O que isso representa foram os 400 anos de silêncio profético, em que Deus não falou por nenhum profeta, e o primeiro profeta a quebrar este silêncio foi o profeta João Batista, tá bom? E aí então chegamos no Novo Testamento. O Novo Testamento começa com chamados evangelhos. Temos 4 evangelhos que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus foi escrito para judeus, para revelar Jesus como rei, o rei prometido, o Messias. Marcos foi escrito sob o relato de Pedro e foi escrito para os romanos. E é um livro que fala do poder do servo sofredor. Jesus é visto como servo, aquele que veio para dar a vida pelos pecadores. Lucas foi escrito para gregos, né? Foi escrito para o Teófilo, o grande Teófilo, que a gente não sabe exatamente quem é, mas é um homem muito importante, porque Lucas escreveu 2 epístolas para ele, né? Tanto Lucas quanto Atos. E foi escrito para revelar Jesus como o homem perfeito. E foi escrito dentro desta visão grega, né? Da consciência, do conceito grego daquela época. E por último lugar, João foi escrito para todo mundo, para a igreja como um todo, para revelar Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado. Então, estes são os 4 evangelhos. No Novo Testamento, nós só temos um livro de ordem histórica, que é o livro de Atos, também escrito por Lucas. E detalhe, Lucas era um grande historiador. Ele tem detalhes no seu evangelho que nenhum outro tem, detalhes históricos, que são muito importantes para a gente saber a cronologia de tudo que aconteceu com Jesus. Em seguida, a próxima sessão são chamadas as epístolas para as igrejas. Aqui nós temos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Todas essas epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo, que, aliás, escreveu 1/3 de todo o Novo Testamento. Em seguida, nós temos chamados as epístolas às pessoas, aos amados, aos amigos de Paulo. São discípulos, pessoas que ele amava e considerava muito. Temos 1 e 2 epístolas a Timóteo. Timóteo era o seu filho na fé, o seu discípulo. Tito, também seu discípulo. E Filemon. Filemon era um grande amigo de Paulo, tá? Na verdade, Filemon, ele era um amigo de Paulo, e Paulo está escrevendo a ele era um dono de escravos, provavelmente um grande empresário, e ele pede para Filemon que Filemon liberte Onésimo, que era alguém muito importante para Paulo, que estava preso, tá bom? Então, estas são as 4 epístolas que Paulo escreve para pessoas, tá? 3 dos seus discípulos e um amigo muito caro, provavelmente alguém que tivesse tido contato pessoal com Paulo, porque ele tem coragem, né, de pedir para aquela pessoa que libertasse um escravo que lhe servia, para que ele pudesse servir a Paulo, né? E por último lugar, nós temos as chamadas epístolas gerais, porque elas não são dirigidas nem para uma pessoa específica e tampouco não são dirigidas para uma igreja específica. São epístolas dirigidas para toda a cristandade, né? Para todo o mundo cristão. E são Hebreus, Tiago, 1º e 2 Pedro, 1º, 2º e 3 de João, Judas e Apocalipse. Destas epístolas, a autoria de Hebreus, a maioria dos scholars, dos estudiosos, dizem que não dá para saber de quem é, mas há uma grande parte também que acredita que seja de Paulo, dentre os quais eu me incluo. Tiago foi escrito pelo próprio Tiago, 1º e 2 Pedro, pelo apóstolo Pedro, 1º, 2 e 3 de João e Apocalipse pelo apóstolo João, e Judas,
Alguns acreditam que tenha sido escrita por Judas Tadeu e outros acreditam que tenha sido escrito pelo irmão de Jesus, Judas, o que é a opinião mais aceita entre os estudiosos das Escrituras. Queridos, isso são alguns nuggets, algumas gostosuras, alguns ensinamentos preciosos que eu estou dando para vocês na palavra. Eu espero que você ouça esta videoaula várias vezes, que isso fique na sua mente, fique na sua cabeça, que você guarde, porque lá na frente, quando eu começar a ensinar os métodos de interpretação, isso vai ser muito importante, porque eu vou dizer, não, isso aqui é um livro poético, isso aqui é um livro histórico, isso aqui é um livro, né, da Torá, isso... Eu vou explicar para vocês como é que você interpreta cada um desses livros e eles serão interpretados de acordo a esta sessão a qual eles pertencem. Tá bom? Estamos ficando por aqui, lembrando que sexta-feira de manhã temos a nossa live. Escreve aí as suas dúvidas, se você tem a respeito do que nós falamos hoje, porque ao longo da semana eu vou pedir para o meu pessoal me mandar as perguntas mais relevantes, eu também vou garimpar algumas e vai ser maravilhoso. Lembrando, se inscreva no nosso grupo do Telegram, Sinais dos Tempos, 9 de setembro, o evento Drive-In, Sinais dos Tempos, e me ajude a compartilhar esta propaganda, porque eu creio que vai ser extraordinário. Nós vamos alcançar gente no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Amo muito vocês, um beijo grande no coração de todo mundo. Muito obrigado por estarem aqui comigo, fazendo parte destas videoaulas. Um beijo em nome de Jesus para todos vocês.